Aleluia. Ontem um irmão me trouxe, onde que está a revista ali, irmão? Isso, uma revista que fala, revista Galileu, né? Sobre, ela se diz científica, mas de científica não tem nada. Mais um dos instrumentos do diabo para tentar ridicularizar a fé. É isso que é essa revista, portanto não compre. O irmão comprou, foi bom que ele comprou, porque a gente pôde ver. Dá para viver segundo a Bíblia hoje? É a pergunta da revista. Quem pode responder isso, hein? Para esse repórter, coitado, ridículo, que Deus o abençoe e o salve, não dá. Não dá mesmo. Ele ridiculariza a palavra de Deus em todos os aspectos. Mas para nós somos os que creem, nós somos os da fé. Que cremos que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E nós podemos vivê-la integralmente na família, podemos viver no casamento. Eu acabei de fazer bodas de prata com aquela senhora linda que estava aqui, mãe de meus 2 filhos. Glória a Deus. E no nosso anel de nossa aliança agora tem uma prata, dizendo que foram 25 anos. Glória ao Senhor Jesus. E nós nos orgulhamos em Cristo, porque só através da palavra de Deus. Senão nós já seríamos um dos muitos divorciados que existem por aí. Porque na nossa vida já houve incompatibilidade de gênio, já houve falta de dinheiro, já houve necessidade, já houve dívida, tudo que separa os casais por aí. Já houve até esfriamento de sentimentos, verdade, irmãos, mas o Senhor renova todas as coisas. Quando a sua vida e o seu casamento é sobre a palavra de Deus, todas as coisas são renovadas, restauradas por obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como vimos ontem, muitas das coisas que nós lemos, nós compreendemos. Mas eu falava uma vez com um judeu, e eles sabem disso. Num voo para os Estados Unidos, um judeu ortodoxo sentou do meu lado. E eles creem que há 3 maneiras de entender a Torá, a Bíblia. Uma é aquilo literal que você lê. Outra é o que você interpreta. E o terceiro é o que nem você lê, nem você interpreta, que é o poder espiritual que tem na palavra de Deus. Os judeus já sabiam disso. E nós sabemos muito mais ainda pelo Espírito Santo, que nos ilumina, que nos dá a luz, que nos traz a palavra de Deus viva. Esse repórter tentou viver literalmente a palavra de Deus, até citando os ensinos de Jesus, mas disse que é impossível. Principalmente quando o Corinthians foi rebaixado, chegou ao ridículo dizer isso, Realmente é uma blasfêmia a reportagem de ridicularizar a palavra de Deus. Nós não podemos aceitar isso, porque é o livro que é norma para a nossa vida. Ame a palavra de Deus. Aleluia. Tenha a palavra de Deus como norma na sua vida. O que a palavra de Deus diz que você pode fazer, faça. O que ela diz que você não pode fazer, não faça. E não mude esta ordem. Viu? Não insira nada. O que é uma religiosidade? É você começar a praticar alguma coisa que a palavra de Deus não manda. Ou você deixar de praticar o que a palavra de Deus manda. Isso gera religiosidade no mundo. É nós desviarmos exatamente da literalidade da ordenança da palavra de Deus. Amém? Então vivamos na palavra de Deus. Hoje nós vamos analisar o que eu sou em Cristo. Qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Aleluia. Eu gostei demais desses 2 temas que me foi dado pela escola, ou de ontem, sobre a palavra de Deus, e sobre a nossa personalidade em Cristo, aquilo que nós somos, o que o Senhor gerou, o que Ele nos tornou. Antes você era apenas uma criatura de Deus, feita para ser a imagem e semelhança de Deus. Porém o homem, por causa do pecado, o homem, a palavra diz, todos pecaram. Todos. E carecem da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. O homem sem Cristo é um inútil. Não diga para o seu irmão, você é um inútil. Não, porque aqui todos estão em igreja.
Aquela agora diga para o seu irmão, você é um inútil. Não, não diga. Não, porque todos estão em Cristo, mas o homem sem Cristo não tem nenhuma utilidade, só encher a terra. Por isso toda a maldade, porque o homem se tornou um sepulcro caiado, sem vida verdadeiramente, só tem o sopro de Deus, mas não tem a vida do Espírito. Porém, nossa condição mudou. E o Antigo Testamento é o esforço de Deus tentando mudar a natureza do homem, fazer um povo, preparar um povo para receber Jesus, o Filho unigênito, aleluia, de Deus, que iria mudar a natureza humana de uma vez por toda, iria nos fazer aquilo que Deus quer que nós sejamos. Tem algo que Deus quer que você seja e que eu seja, aleluia, glória a Deus. Isso nós vamos meditar nessa manhã. Primeiro aspecto que Deus quer que você seja um filho de Deus. Pode ler na sua folha aí. Essa folha aí é só assim um guia para você ter, viu? Mas você pode escrever nela, pode escrever no seu caderno. Meu irmão, não venha para uma escola sem um caderno e uma caneta. Viu? Não venha para cá ficar sentado só ouvindo, não. Anote o que Deus te fala, mesmo que você seja baterista. Anote o que Deus... Nada contra os bateristas, né? Porque os bateristas, às vezes pensam que é só tocar bateria, ficou as baquetas na mão, não carregam um lápis, nem um caderno. Então eu brinco sempre com os bateristas. Mesmo você sendo baterista, tem um lápis e um caderno para aprender. Tem muito baterista abençoado por aí, viu? Não venha para a aula sem um caderno, sem uma caneta. E aí na sua pasta deve ter caderno, deve ter folha, deve ter caneta, para você anotar o que Deus vai falar com você. Portanto, esta folha que eu lhe dei é só um guia, só um referencial. O irmão levantou sua mão? Não receberam folhas? Deve estar sendo imprimido mais. Não se preocupe que vai chegar aí para vocês. Então, o que eu sou em Cristo? Primeiro, eu sou um filho de Deus. Vamos dizer juntos? Eu sou um filho de Deus. Erga sua mão e diga: eu sou um filho de Deus. Diga: eu sou uma filha de Deus. As moças, né? Nós somos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus que eu sou um filho de Deus agora. Por quê? João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê, irmãos? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando aquela semente de fé plantada no nosso coração pelos nossos pais, depois regada, né, durante a nossa infância, alguns regados ali na escola dominical, outros regados ali na sua casa, ou por uma avó, ou por um amigo, né, que regou em oração, que regou com a palavra. Um dia aquela semente brotou, que chama-se a semente de fé. Brota dentro do nosso coração, amém? Não? Brota lá dentro do nosso coração e traz a vida do Espírito. Trouxe a vida de Deus. E daí você recebe Jesus. Todos quantos o receberam, isto é, recebeu a obra redentora da cruz, entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados e através da obra da cruz veio o quê? Arrependimento aos nossos corações. Esta é a obra da cruz. Você não se torna apenas um crente, não. Houve todo um processo milagroso de Deus na vida de cada um de nós, que te fez uma nova criatura, que nos fez uma nova criatura, nos transformou. A palavra do Senhor chegou até nós e a gente vai vendo na vida dos nossos filhos, né? A gente vai semeando de manhã, de tarde, de noite, vai ensinando desde pequenininho. Daí quando é pequenininho, diz o versículo para o papai: guardo no meu coração a tua palavra. Aquilo não é conversão da criança, não. Aquilo é semente que vai entrando. Quando tem 5 aninhos, entra no coralzinho das crianças e vai cantando, e vai crescendo, né? De repente está num grupinho, a semente vai ali germinando. Um dia, como nós vimos, há 1 mês atrás, nosso filho André, na reunião de adolescentes, ele tem 11 aninhos, está lá semeando, já canta, já toca o violino às vezes no louvor, já ajuda, viaja, vai em tudo quanto é encontro.
ele, por livre e espontânea vontade, foi feito um apelo. Quem quer ter um compromisso com Jesus? Sai ele do seu lugarzinho, sem papai mandar, sem mamãe mandar, sem ninguém puxar o seu coraçãozinho, se vê apertado por Deus, pelo Espírito Santo, e a fé nasce no seu coração. Ele vem na frente para ter um compromisso com Jesus. Sabe o que é isso? Receber a obra da cruz. Ele não tem todo o entendimento, mas a semente de fé entrou no seu coração numa determinada hora, como foi na sua vida, como foi na minha vida. Eu passei por todo esse processo, tive um agravante que não tive pais, que me sustentaram na adolescência. O mundo puxou, as drogas puxaram, as trevas puxaram. Lá eu quase fiquei no mundo, mas a semente é mais poderosa. Diga comigo, a semente é mais poderosa. Por isso nós temos que ter certeza. Sabe o que é evangelismo? É plantar a semente com intensidade. Por isso nós não podemos plantar uma semente torta. Quando você for plantar a palavra de Deus, você tem que plantar uma semente firme. A palavra de Deus, você é pecador e você precisa da glória de Deus, você precisa de arrependimento. Tem que ser esse tipo de semente que nós plantamos, que é uma semente que vai germinar, que vai confrontar a pessoa verdadeiramente com o seu pecado. E é isso que vai dar fruto. Quando o homem é confrontado com a sua condição, verdadeiramente o Espírito Santo tem condição de trabalhar dentro da sua vida, dentro do seu coração. Esse evangelho que passa mel, a palavra diz que não é para ter mel em nada. Lá quando você vê, não passe mel no evangelho, não. Tem que pôr sal. Nas oferendas, lá em Levítico, quando o Senhor começa a mostrar como seriam as oferendas, diz, a oferenda seja sem fermento e sem mel. Porque mudam a condição, muda a estrutura da oferta, muda a estrutura do evangelho. E a gente às vezes quer fermentar o evangelho e quer encher de mel, não é para ter nada disso. Tem que pôr sal. Por isso que a palavra diz que nós somos sal, e o evangelismo que traz vida, que transforma o coração do homem em uma nova criatura, ele tem o sal de Deus, poder para serem feitos filhos de Deus. Gálatas 3:26. Outro texto que nos afirma isso, amados. Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? É a nossa condição em Cristo. O homem em Cristo, quando passa pela água do batismo, a fé vem ao seu coração e diz: eu sou uma nova criatura, eu me tornei um cristão, eu agora tenho a fé verdadeira. Você se torna um filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, um filho verdadeiro de Deus. Você pode glorificar ao Senhor, porque você agora é um filho de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Ser radical é viver como filho de Deus, é entender o que você verdadeiramente é. Romanos 8:14 nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeira característica de um filho de Deus: ele se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Um filho de Deus não é mais guiado pela sua própria vontade, não é mais guiado pela sua carne, não é mais guiado pelos seus desejos. Tem muito filho de Deus que ainda quer fazer sua vontade, que quer ser guiado, por suas taras, por suas motivações carnais. Não, você tem que aprender, meu amado, como filho de Deus, uma das principais características de que uma pessoa verdadeiramente é um filho de Deus, é que ele é guiado pelo Espírito, guiado em tudo pelo Espírito. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar você. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, que o Espírito Santo é a ferramenta de Deus para te guiar, para guiar a tua vida, para guiar o teu namoro. O Espírito Santo pode ter fé, meu irmão, vai guiar, minha irmã, com quem você deve casar. E as irmãs dizem aleluia, e os irmãos dizem amém. Ele vai te guiar. Não precisa ficar ansioso, não. Só peça: Espírito Santo de Deus, me guia até o abençoar. Me leva lá, Senhor. Pode ir de olho fechado. Quando você abrir o olho,
Pode ser na escola adorando. Aconteceu aqui uma história, eu creio que na segunda escola. Eu estava em Cuiabá, tinha uma irmãzinha lá, abençoada, perdida assim no seminário, né, que nós fizemos 2 meses antes. Ela disse, vou fazer um concurso em Belo Horizonte em janeiro. Foi, falou, tu vai em Belo Horizonte? Sabe que tem uma escola lá em Belo Horizonte, já que você vai ficar todo esse tempo, por que você não vai fazer o seu concurso e fica nessa escola abençoada, eu vou dar aula? E insisti com aquela irmã, ela disse, né, eu vou, não vou. Veio aqui, conheceu o abençoado e casou e está feliz da vida. Passou no concurso, tudo, a bênção do Senhor. Então, fica atento. Seja guiado pelo Espírito, você nunca vai entrar em fria. Nunca vai. Sempre que eu quis seguir minha carne nessa área, eu quase entrei em fria. Mas graças a Deus, na hora certa, o Senhor me livrou de todas as frias. E me casei muito bem casado com a mulher que Deus tinha preparado para mim. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. E isso é para a sua vida em todas as coisas, a sua carreira. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, tudo vai certo na hora certa na sua vida. Tudo, Deus vai abrindo as portas, Deus vai fazendo a obra, Deus vai realizando, tanto o querer quanto o realizar, vai se cumprindo na sua vida, quando você é guiado pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são assim. Você vê a vida dos discípulos, amados de Jesus, você vê a cada um deles sendo levados pelo Espírito, às vezes alguns sendo totalmente arrebatados, como Filipe, né? Estava lá pregando em Samaria, Deus o levou para estar junto com o eunuco, ele nem sentia. Às vezes eu me sinto assim, só quem me leva é o avião. Eu vou de um lado para o outro desse mundo, amados, vou pregando, profetizando. Um dia estou no Líbano, outro dia no Egito. Eu disse, Senhor, glória a Deus. Onde a porta se abre, onde tu nos chama. Esse ano tivemos um encontro em Beirute, um encontro de adoradores, pastor Gerson, que vai estar aqui também, foi comigo, sempre vai comigo, Gerson, né? Depois fomos para o Egito, lá em Alexandria, onde estamos reunindo adoradores em escolas como essa, pelo mundo afora, amados, na língua árabe, coisa mais linda ver os irmãos cantando em árabe, e a gente começando a cantar e produzir e fazer a obra de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo abre uma porta e põe nessa porta o seu nome. Fulano vai passar por aqui. As portas das nações têm o seu nome. Quando você é guiado pelo Espírito, você não põe limite, você não põe barreira, você se entrega nas mãos do Senhor. Você entrega em tudo nas mãos do Senhor e Deus vai guiando a sua vida. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Um filho de Deus também se torna um herdeiro, versículo 17, Romanos 8, 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Filho é um herdeiro de toda a boa dádiva de Deus. Você é um herdeiro, meu irmão, saiba disso. Você tem herança com Deus. Você não precisa mendigar o seu pão. Você não precisa se preocupar com o teu sustento como um ministro de Deus. Você é um herdeiro de Deus. E aqui tem quem está falando com vocês. 32 anos de ministério. 23 anos de ministério. Tempo integral diante do Senhor. Jamais passei falta de nada, meus irmãos. Já foi contadinho e às vezes ainda continua, mas Deus sustenta a nossa vida e o nosso ministério integralmente, vivendo pela fé da graça do altar do Senhor, em absolutamente tudo Deus é fiel, porque eu sou um herdeiro. Aleluia, somos herdeiros. Muitos dos que vão falar, pastor Ademar, pastor Gerson Ortega, agora o Fernandinho, todos nós, a velha geração, se pode chamar assim, né? Os mais antigos como nós, mais de 30 anos no ministério, nós estamos aqui para dizer para vocês, há uma vida como herdeiro, que nós precisamos todos aprender a viver. O músico cristão, ele não vive de cachê, ele vive da herança. Glória a Deus, que tem em Cristo Jesus. Ele não vive de venda de disco, nem de CD. Nós não dependemos de venda de nada para viver.
Se alguém está dependendo da coisa errada. Você tem que ser um herdeiro das coisas espirituais de Deus. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Isso é vida de herdeiro. Vida de herdeiro de Deus é uma coisa grande, é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que nós, no nosso ministério, nós temos que aprender a entrar nessa perspectiva. É uma outra dimensão de absolutamente tudo no que diz respeito à nossa vida. Deus sustenta em tudo. Às vezes Deus dá provação que a gente pensa que não vai aguentar. Deus dá provações na nossa vida, no nosso cotidiano, na vida de um filho, uma enfermidade, algo assim, mas você aguenta porque você é herdeiro e você recebe dose dobrada da graça de Deus para tudo na sua vida. Para o que você precisar, Deus vai te dar graça. Para você viver aquele momento, aquele instante, aquela estação da sua vida. E Deus vai mudando, pela graça você vai recebendo a herança de Deus. Um herdeiro é aquele que recebe o todo. Uma herança, ela não é limitada. Ela não é limitada. A herança de Deus, porque a palavra diz da sua plenitude. Digam comigo, plenitude. Tudo, completo. Completo. Diga comigo, completo. Isso você pode dizer para o teu irmão. Meu irmão, é completa a herança. O pacote é integral, meu irmão. Viu? Você aí de preto, o pacote é integral para a sua vida. Glória a Deus, é total. Vocês que estão nos ouvindo, o pacote é completo, é a plenitude de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, é completo. Aleluia, glória ao Senhor, é completo na família. Por isso que a palavra diz que a vida que Deus nos dá é uma vida em abundância. Jesus disse que a nossa alegria seria completa. Nada no reino de Deus é pela metade. A herança de Deus é completa. É tudo. O que Deus está preparando para o seu ministério é algo completo. É algo firmado na esperança e não no desespero. É firmado na esperança completa em Cristo Jesus. É promessa de Deus. Este completo é promessa, palavra de Deus, como vimos ontem. Você é um herdeiro do completo de Deus. Aleluia, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para o seu casamento. Deus quer que você seja feliz e muito feliz. E eu profetizo isso sobre a vida de cada um de vocês, meus alunos amados nesta escola. Deus tem uma vida plena, uma vida feliz para você. Para você, para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua casa. Deus tem paz, Deus tem harmonia, Deus tem felicidade, Deus tem ministério, Deus vai preencher a sua vida como tem preenchido a nossa. Toda sorte de bênçãos é para os herdeiros. Então você é um filho de Deus. Todos quantos conhecem e têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estes se tornam filhos de Deus. O que divide a humanidade é quem é e quem não é filho de Deus. Não é dividida pelo jeito de cantar, de adorar. E tenho encontrado por esse mundo afora gente que nem pensa, nem nunca imaginou a maneira que nós adoramos aqui no Brasil. Que aqui, né, nós temos os extravagantes, os extravasantes, temos os radicais, temos os heavy, temos os light, né, mas tudo é a adoração. O que divide o homem não é isso, irmãos, é você ser ou não ser filho de Deus. Tem irmãos amados lá no meio dos beduínos, aqueles irmãos que se reúnem nas cavernas da Argélia, irmãos queridos que não podem cantar nem alto, tem que ser tudo baixinho. E eles cantam prostrados diante do Senhor, bem baixinho, aqueles cânticos antigos que eles conhecem desde os seus pais. Agora que está chegando algo novo, devagarzinho nas suas vidas, temos levado através dos encontros de adoração. Esses irmãos têm vindo. Uma vez o pastor Cirilo foi num desses encontros comigo, né? E nós estávamos juntos dizendo,
nós estamos construindo igual construímos no Brasil, quando lá na década de 70, as denominações começaram a se abrir, e nós os mais velhos começamos a entrar pelas portas, mas ali estavam os filhos de Deus, igual passarinhos de boca aberta, querendo da plenitude de Deus. Então nós não podemos nos dividir, a sua igreja não pode ficar dividida, né? Entre os radicais, entre os mais assim, não. Todos são filhos de Deus, e a Bíblia diz que nós estamos juntos no caminho. Amém, amados? Se você tem recebido, receba de tudo isso, vai repartindo devagarzinho da plenitude de Deus, do que Deus tem compartilhado com a sua vida, porque você é um filho de Deus. Segundo, sou um templo. Os filhos de Deus se tornaram, 1 Coríntios 13:16. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Você é um santuário. Sabe o que é um santuário? Quando um filho se torna o lugar da habitação da vida de Deus nesse mundo. Deus vem e faz morada em cada um de nós. Por isso Jesus disse, o reino de Deus estaria dentro de nós. Isto é, a morada de Deus. Por isso não adianta nós queremos construir templos bonitos para Deus e gastar dinheirão fazendo templos para Deus. Nós podemos fazer lugares abençoados como esse, foi construído com tanta graça, né? Para o Senhor. Mas o verdadeiro templo é edificado na sua e na minha vida, meu irmão. Aqui estão os templos de Deus. Cada um de nós é um templo vivo, edificado por Deus. Ele nos fez santuário do seu Espírito. 1 Coríntios 6,19, uma página na frente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Está falando verdadeiramente deste corpo que você tem. Dá um beliscãozinho assim, para este corpo aí. Não é só o seu espírito, não. O seu corpo, a sua mãozinha, minha irmã, que está assim, ó, essa mão é santuário do Espírito Santo. Tudo em você. Você é um todo. Você é um todo o seu corpo físico, a sua alma e o seu espírito. O homem é dividido assim, espírito, alma e corpo. Este todo é para ser o santuário de Deus. Por isso que aqui diz, vós não sois mais de vós mesmos. Se você acha que é você que governa o seu corpo, está muito errado. Por isso que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque você é o santuário de Deus. Deus nos torna santuários da sua habitação. E nós temos, meus amados, o grande aprendizado desta vida com Jesus é aprender a ser templo. Porque nós às vezes sabemos, até entendemos isso, mas o Espírito Santo nesta escola quer ensinar você um pouquinho mais o que é ser templo do Espírito Santo. E a pergunta desta manhã que o Espírito Santo faz é, como você está tratando o templo do Espírito Santo? Porque onde a sua vontade leva o templo, lá vai o templo. O que você anda fazendo com o templo do Espírito Santo? Como você está alimentando o templo do Espírito Santo? Eu comecei a entender isso. Antes, nunca fui muito de cuidar do meu corpo. Sempre fui relaxado com o corpo, mas Deus foi falando tanto, eu fui pregando tanto isso, que um dia eu decidi, eu vou emagrecer. Eu era gordão assim, tinha 92, quase 93. Cheguei a ter 93 quilos. Daí um dia, eu vou cuidar do templo. Comecei a cuidar da alimentação, comecei a cuidar do templo do Espírito Santo. E nós devemos pensar nisso, amados. Porque tenho visto muitos templos preciosos, como meu querido Moisés Malafaia, discípulo ali que cresceu do nosso lado, ministério, o irmão abençoado, com 40 anos, tinha recém completado 40 anos, morreu com 40 anos no púlpito, pregando, ministrando, homem santo de Deus, mas não cuidou de uma área do templo do Espírito Santo. E já apertei o Fernandinho,
No dia do enterro do Moisés, eu liguei pro Fernandinho. Pode cortar isso, Carlinhos, do vídeo. Eu liguei, Fernando, eu não quero que tu morra. Eu não quero. Eu tava lá chorando na frente do esquife do Moisés, né? Lembrei do Fernandinho. Fernando, eu não quero que tu morra. Em nome do Senhor Jesus, eu te amo muito, meu filho. Você vai cuidar da saúde. Agora ele só come saladinha. Vocês vão ver, ele está emagrecendo em nome de Jesus. E eu disse, teus filhos precisam de ti, a igreja precisa de ti. Nós temos que entender que templo do Espírito Santo é nós cuidarmos de tudo. Cuidar do corpo, cuidar da alma. Cuide bem com o que você assiste. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Cuidado com a televisão, com os vídeos, com a violência, com a internet, com a pornografia. Tudo isso vai sujando o templo, né? Vai sujando o templo do Espírito Santo, que é você, meu amado. Você é o templo. O que você coloca ali, isso vai macular o templo. O que Deus quer? Que você encha da sua glória. Primeira coisa que Deus quer encher com a sua glória é o seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo, a palavra fala, e a sua vida tem que ser cheia da glória de Deus. Nós nunca vamos encher a terra com a glória de Deus, como tanto nós proclamamos e profetizamos em cânticos, se nós não enchemos a nossa própria vida com a glória de Deus. A glória de Deus começa na vida de cada um de nós. Pessoas cheias da glória de Deus enchem a terra com a glória de Deus. Vidas cheias da glória de Deus enchem o mundo com a glória de Deus, enchem as nações com a glória de Deus. Se você for cheio pela metade, é o que você vai levar, é pela metade. Se você levar a sua alma cheia de porcaria, se você vai querer fazer a obra de Deus e ir para as nações com a sua mente cheia de porcaria, cheia de vídeo, disso, de televisão, de internet, é isso que você vai levar. Mas se você encher com a sua glória, meu amado, você vai enchendo com a glória de Deus, de louvor, de adoração, de palavras, de livros que abençoam, de coisas que manifestam a glória de Deus, aleluia, você vai levando aquilo que verdadeiramente importa. Encha a sua vida com a glória de Deus, encha a sua mente, encha o templo com a glória. Isso você enche através da palavra, através do louvor de adoração, através da oração, da comunhão com Deus, e através de uma comunhão pura com os seus irmãos, através da vida de corpo, da vida da igreja, ali nesse entrosamento santo que nós temos, né, em ambientes como esse, que promovem a glória de Deus, nós estamos cuidando do templo. Você veio aqui para cuidar do templo. Aqui Deus vai fazer um faxinão na vida de vocês, vai mesmo. Como tantas vezes fez na minha, passou a vassoura. Passou a vassoura, limpou, Deus está limpando, Deus vai limpar, Deus vai mostrar o que precisa ser limpo no templo agora, em nome do Senhor Jesus, o que precisa ser limpo no seu templo, na sua vida, no seu caráter. Deus quer que você seja o templo, santuário. Você não pertence mais aos seus desejos, você não pertence mais a você mesmo, você não pertence mais à pornografia, você não pertence mais às coisas desse mundo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Espírito, alma e corpo tem que ser um instrumento completo para a glória de Deus. Põe uma pergunta na sua vida: isto dá glórias a Deus? Isto, qualquer coisa que você vai fazer, ou você está lá na frente da televisão e começa aquela cena, isso dá glória a Deus? Desliga, meu irmão. Você está olhando um site, isso dá glória a Deus? Desliga, muda. Isso que eu estou falando dá glórias a Deus? Para de falar. Isso que eu estou fazendo com a minha namorada dá glórias a Deus? Para de fazer. Isso que eu estou fazendo no meu lugar secreto dá glórias a Deus? Para de fazer. Se dá glória a Deus, continua. Se a resposta é sim, não, isso dá glória a Deus. Isso glorifica ao Senhor. Certa essa atitude dá glórias a Deus?
manifestar a glória de Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo em tudo. Amém, amados? Em tudo. Você é templo do Espírito Santo. Não pertence a você mesmo. Não pertence mais aos seus desejos. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos viver em obediência à palavra de Deus. Porque sempre a palavra de Deus vai glorificar a Deus. Ah, mas como que eu vou saber que se isso aqui glorifica a Deus ou não? Se está de acordo com a palavra de Deus, glorifica a Deus, pode fazer. A palavra de Deus é um caminho para levar o homem a glorificar a Deus. Só é viver em cima da palavra de Deus que você vai viver uma vida que glorifica a Deus, que é como Deus quer encontrar o seu santo templo. Amém, amados? Diga, eu sou um templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Peça ao Senhor, purifica, Senhor, o templo. Limpa o templo, Senhor. Limpa o templo. Limpa a minha alma, limpa a minha mente. Limpa a minha vontade. Limpa as minhas motivações. Porque eu sou o teu santo templo, Senhor, feito para a tua glória. Feito para tu habitares, Senhor. Eu sou o teu santo templo. Senhor, nós não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a Ti. Por isso queremos viver debaixo da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Que Tu queres levar Teus templos a viverem a Tua vontade. Aleluia, Jesus. Terceiro, amados, eu sou um discípulo, eu sou um filho, eu sou um templo, mas Deus quer que cada um de nós seja um discípulo que faz discípulo, que proclama a palavra de Deus e gera discípulos para a glória de Deus. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei discípulos. O que Deus quer que nós sejamos? Filhos que são templos, que são discípulos de Jesus. E o que nós vamos ver a partir de agora são as características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Não é aquilo que o Asaf acha que é discipulado, ou que esta visão, ou aquela visão acha que é discipulado. Nós vamos ver o que Jesus falou, que verdadeiramente são as características de um discípulo. Que é o que realmente importava para ele. Lucas 14. Primeira característica do discípulo de Jesus. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui? Discípulo é aquele que ama mais a Jesus do que a tudo e a todos, que ama mais a Jesus do que a si próprio, que está disposto a dar a sua própria vida em favor de Cristo, em favor do seu mestre, em favor do seu Senhor. Um verdadeiro discípulo de Jesus. Primeira coisa é abrir mão até mesmo da nossa identidade. Aqui, o que nos une aqui, irmãos? Não é você é filho de quem? Nem é importante que eu sou filho do seu Joaquim Roque de Souza, já falecido. E o seu pai também é importante. A sua mãe é muito importante. Os seus irmãos, sua esposa. Mas aqui Jesus está dizendo, e Jesus fala isso porque o homem era conhecido pela sua identidade, filho de quem era, pelo seu parentesco. Naquela época não tinha certidão de nascimento, nem carteira de identidade. Tinha que fulano é filho de cicrano, que é filho de cicrano, que é filho de cicrano. E por isso Jesus disse, o discípulo é aquele que muda a sua identidade.
agora ele se torna um filho de Deus, um co-irmão. Ele vem para o reino de Deus e recebe um novo nome, um novo sangue. Aleluia, a nossa identidade, inclusive o nosso DNA muda. É isso que Jesus está dizendo. O nosso amor, mas também a nossa identificação, acima de tudo, se torna a nossa referência no reino de Deus. É filho de quem nós somos. Todos nós. Você é ou não é um filho de Deus através de Jesus? Esta é a tua nova identidade. O verdadeiro discípulo de Jesus é esse que muda. Larga tudo. Não é que você tem que largar. Tem muita gente por aí largando a esposa, dizendo, ó, Jesus mandou largar tudo. Não é para largar esposa e família, coisa nenhuma. Isso é obra do diabo, meus irmãos, viu? O discípulo de Jesus, ele é casado e bem casado, cuida da esposa, cuida dos filhos, cuida da sua casa, da sua família, é leal, é fiel. O adultério, o divórcio, isso não está no plano de Deus para a família. Viu? Deus quer que você tenha no seu coração a identidade de Cristo e um amor maior e sublime a Jesus. Primeira característica do discípulo, aquele que ama ao Senhor acima de todos os seus outros relacionamentos. Segunda característica do discípulo, Lucas 14, 27. Logo abaixo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui fala de tomar a cruz. Cruz não é sair igual uns bobão que andam por aí com uma cruz pendurada, né, carregando. Ah, Jesus mandou tomar a cruz, agora vou carregar a minha cruz pelo mundo afora. E onde vai, leva aquela cruzona grande. Nem com uma cruz grande pendurada no peito, até pode usar uma cruz. Os irmãos lá no Oriente Médio, eles usam muito a cruz, né? Porque é a única identidade que eles têm. Alguns, no Egito, por exemplo, todos os cristãos são tatuados no pulso com uma cruz, para saberem, já saem do berço desta maneira. Mas não é essa cruz. Cruz fala da vontade. Cruz está falando da sua vontade. Abre mão da sua vontade. Sabe por quê? Porque a última coisa que Cristo queria é ir para aquela cruz. Ele sabia que tinha que ir, mas lá no Getsemane ele diz, Pai, passa de mim esse cálice. Suava sangue de tanta pressão espiritual. Porque a cruz é abrir mão de toda a sua vontade, é todo aquele sofrimento que a gente viu tão bem ilustrado naquele filme, né? Jesus sofrendo até onde o homem pode sofrer. E Jesus sabia que ia passar por aquele sofrimento. E o principal sofrimento, maior ainda, era tomar sobre si, não era o sofrimento da carne que Jesus não queria. Jesus não queria o tomar os pecados seu e meu sobre si, porque ele era santo, ele era puro, e a palavra diz, ele nunca experimentou o pecado, a não ser naquela hora que ele levou na cruz todos os nossos pecados. E aquilo foi o que matou Jesus, quando ele falou, está consumado, é porque a sua vida tinha passado pelo amargo do pecado, do sofrimento e do pecado, mas e levou ali e tomou. Todo aquele que nele crê seria livre, liberto, porque ele levou sobre si todas as nossas transgressões e os nossos pecados, quando morreu naquela cruz. E esta é a obra da cruz, abriu mão da sua vontade. Então, meu irmão, ser um discípulo de Jesus é abrir mão dessa sua vontade. Essa sua vontade que sempre leva ao pecado, que sempre leva você a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, que sempre leva você a caminhar fora da Bíblia, fora da palavra de Deus. Sabe aquele pecadinho que continua na sua vida ali, sempre você lutando com aquilo? É porque ainda você vive debaixo da sua vontade, controlado pela sua vontade, e não quer andar como um verdadeiro filho de Deus, e um templo do Espírito Santo, e um discípulo de Jesus. Abra mão da sua vontade, meu irmão. O discípulo de Cristo, ele não vive pela sua própria carne, ele toma a sua cruz. Ele põe a sua vontade pendurada lá na cruz. Tua vontade? Quando você diz, não estou com vontade no culto, pendura na cruz, meu irmão, toma a tua cruz.
Não estou com vontade disso. Quantas vezes, amados, né, eu fui ministrar sem vontade. Quantas vezes, né, às vezes até doente, às vezes com um problema em casa, tinha que ir viajar, cumprir aquilo que Deus, o chamado que Deus me fez. Sem vontade, mas a minha vontade está com Cristo. Porque eu sou um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Terceiro, letra C, Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo que tem. Lucas 14, 33. Aqui fala de nossas heranças, de nossa herança, dos nossos valores. O discípulo de Jesus, ele não pode ser materialista. Todo este evangelho de riqueza, de prosperidade, que prega o materialismo acima de todas as coisas, que vincula a bênção de Deus ao possuir, a ter dinheiro, a ter ouro, prata, carro importado, isso e aquilo, vincula a bênção de Deus a essas coisas, não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo diz, renuncia tudo o que tem. O discípulo de Jesus abre mão de todas as coisas. 2 Coríntios 4,18 diz que nós devemos atentar às coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, porém as que se não veem são eternas. O discípulo de Jesus, ele tem uma herança eterna. Ele abre mão. Ele abre mão. Quando meu filho era pequenininho, ele creio que ele tinha 4 aninhos. Não, 5 anos. Eu estava ministrando com uma equipe lá nos Estados Unidos e a mãe foi assaltada. E nós oramos, o carro foi devolvido, mas foi um trauma para a família. Ele e a Aurorinha estavam dentro. E veio aquele ladrão, levou o carro. Um dia eu estava com ele, tinha chegado, comecei a ministrar para ele, né, sobre o acontecimento e sondar o que tinha no coraçãozinho dele. Ele disse, pai, por que a mãe entregou teu carro para aquele ladrão? O nosso carro. Daí eu disse para ele, filho, porque o que tinha dentro do carro era muito mais importante para Deus do que o carro. Sabe quem estava lá dentro? Você e a sua irmã. Então, se alguém quiser pegar qualquer coisa sua, entrega. Porque a sua vida e o que tem dentro de você tem muito mais valor do que qualquer coisa deste mundo. Qualquer coisa deste mundo. Se alguém quiser ter o tênis, eu ensinei isso para o meu irmãozinho, quando ele era pequenininho, dá valor à sua vida. Ele foi assaltado, coitadinho, 2, 3 vezes, levaram o trompete dele 2 vezes. Mas ele continua um servo de Deus, cheio de vida, pai de 3 filhas. Porque, às vezes, o rapaz lá em Porto Alegre morreu por um tênis. Sabe por quê? É gente que ainda pensa que a sua herança é feita de coisas deste mundo. E às vezes perde a sua vida, perde a sua família para angariar bens deste mundo. Porque não sabe que o discípulo de Jesus entrega tudo o que tem. Entrega para Deus. Ou se alguém pede a tua capa, Jesus disse, dá também a túnica. Não retenha. Isso não é só para ladrão que a gente entrega, não. É no reino de Deus. A gente reparte, divide, dá, abençoa. Teve um irmão em Porto Alegre que tinha um apartamento. Houve uma necessidade para irmãos da igreja. Ele foi lá, vendeu o apartamento onde morava e entregou para a obra de Deus. Foi morar de aluguel. É gente que não tem valor das coisas desse mundo. É gente que realmente vive esta palavra. Nós temos que aprender, amados, viver esta palavra. Renunciar tudo quanto tem, entender que a nossa herança está em Jesus. Glória a Deus. Letra D, nós vimos ontem, João 8:31, o verdadeiro discípulo de Jesus.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Esse permanecer aqui, como nós vimos, tem o sentido de priorizar a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ouve, guarda e pratica a palavra de Deus. Amém, amados? Que foi nossa lição de ontem. Permanecer na palavra é centralizar o seu caminho sobre a palavra de Deus. Isto é, o guia para a sua vida é a palavra de Deus, não é a universidade. Você pode aprender coisas preciosas na psicologia, na universidade, no colégio, na escola, mas o que governa aquilo que você crê é a palavra de Deus. Tem muitas teorias que ensinam nas escolas. Nossos filhos recebem a teoria da evolução, teoria não sei do que, a história está sendo mudada. No livro de história da Aurora, já dizia que Zaratustra tinha influenciado Moisés. É um absurdo isso. Foi a palavra de Deus que influenciou toda a cultura antiga. Não é nada desse mundo que influenciou a Bíblia, coisa nenhuma. E o discípulo de Jesus, ele crê e centraliza e briga por aquilo que é a palavra de Deus. Permanece, vive, vai até o fim, crendo na palavra de Deus. Aleluia. Letra E. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Todos esses textos que nós estamos lendo é o referencial de Cristo do que seria um discípulo. E aqui Jesus diz que um discípulo é aquele que dá muito fruto. Amém, igreja? Que está comprometido com a frutificação do reino de Deus. É gente que quer gerar gente. Comprometido em gerar outras vidas, em gerar a vida de Cristo em outras pessoas, em fazer verdadeiramente que cada pessoa se torne um outro discípulo de Jesus. Este é o nosso objetivo. Música na igreja não é para entreter pessoas, é para gerar discípulos, meu amado. Ponha isso dentro do seu coração. Nosso ministério não é um ministério de entretenimento para chegar na frente da igreja segunda após segunda, melhoradinho, com uma música mais bonita. Não, nós temos que ter isso no nosso coração. Tudo na nossa vida tem que gerar frutificação. Frutos do Espírito tem que gerar na vida das pessoas. Aleluia, se eu não estivesse aqui com a certeza de que estou gerando frutos de vida na vida de vocês, eu estaria perdendo meu tempo. Nós temos que em tudo ter essa certeza da frutificação, da obra de Deus, para frutificar. Cada um de nós, pelo menos, nós temos que gerar filhos para Deus, frutos para Deus, discípulos para Jesus. Muitos ministros não têm esta visão de gerar discípulos, de gerar frutos para o Senhor. Eu estou aqui, mas atrás de mim tem frutos. Frutos do Espírito, que são gerados por Deus, discípulos que Deus tem me dado para cuidar, que cuidam de outros discípulos. Alguns discípulos que eram músicos, começaram comigo, que hoje são pastores de igreja, e estão cuidando de outras vidas, de centenas e até de milhares de pessoas. Porque frutifiquei na vida deles, investi na vida deles, cuidei da vida deles. Isso é discipulado, amados, gerar frutos. Não é só falar de Jesus para uma pessoa, não, mas é cuidar de cada vida que Deus dá para você. Essa é a frutificação que Deus quer. Essa foi a frutificação de Cristo. Jesus não só jogou a sua semente, Jesus cuidou com intensidade, com integridade de 12 homens, discipulou. Pergunta que o Espírito Santo faz para cada um: quem você está discipulando? Você tem discípulos? Você está gerando vidas? Você está gerando frutos? Eu só tenho um fruto. Aleluia, meu irmão. Cuide bem desse fruto. Eu só tenho um discípulo. Às vezes nós queremos entrar nessa numerologia do mundo evangélico, né? Jesus quer que nós cuidemos de cada discípulo, porque cada vida é importante para Deus.
Jesus começou cuidando de 12 e terminou com 11. E às vezes nossa vida é assim. Quantos discípulos nós tivemos que optaram pelo mundo? Mas nós temos que dar frutos. Você tem que dar frutos, meu irmão. Fique isso gravado dentro do seu coração. O discípulo de Jesus gera frutos para Deus. E o último aspecto de ser um discípulo. João 13:35. Uma página para trás. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Outro fruto do discipulado é você ter amor pelos seus irmãos. Você verdadeiramente amar. E eu creio que o verdadeiro amor, amado, é o maior fruto do discipulado. Porque quando nós somos cheios do amor de Deus, por isso que a palavra diz em Colossenses 3:14, que acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós temos que ser cheios do amor de Cristo Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus são cheios do amor de Deus. Do verdadeiro amor. 1 Coríntios 13 fala com clareza deste amor. Versículo 4. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se vangloria, nem se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. O amor não se irrita, não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor jamais acaba. Tudo que nós entendemos da nossa vida, profecias, dons do Espírito, manifestações desse mundo, todos os outros dons que a palavra fala, acabarão, mas o amor jamais acaba. Ele vai permanecer. Só duas coisas que nós fazemos nesse mundo, nós vamos continuar fazendo no céu. Uma é amar e a outra é adorar. Por isso temos que investir nessas duas coisas com toda a intensidade. E o discípulo verdadeiro de Jesus, ele se deixa se encher de amor constantemente. Amém? E quarto aspecto, sei que vocês estão cansados, mas eu sou um sacerdote. Aleluia! 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdócio real. Interessante que praticamente todas as vezes que aparece a palavra sacerdotes, referindo-se à igreja, fala de sacerdotes reais. 1 Pedro 2,9, depois Apocalipse 1,6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos e séculos. Amém. Depois, Apocalipse 5:9. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que é um sacerdote, hein, irmão? É aquele que tinha a capacidade dada por Deus e a delegação dada por Deus de interceder, de representar, de estar diante de Deus em favor de. Os sacerdotes representavam o povo. Nós, em Cristo Jesus, nós não precisamos mais de um representante. Mas este mundo precisa de uma representação. De intercessores. Sabe o que é um intercessor?
um sacerdote. Sacerdócio fala de intercessão e nada mais. Sacerdócio não fala de você pôr uma roupa exclusiva de sacerdócio do Antigo Testamento e sair pelo mundo afora com o chofar. Pode pôr a roupa e pode tocar o chofar, mas isso não faz você um sacerdote. O sacerdócio que Deus nos dá e todos nós temos que ter é de sermos intercessores neste mundo. Interceder pelas vidas, pelas nações, pelo seu pai, pelo seu irmão. Você ali na sua casa, você é um sacerdote diante de Deus. De quando os filhos são gerados e até eles conhecerem o Senhor Jesus e a semente ser gerada, você é um sacerdote sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua esposa. Nós somos sacerdotes colocados por Deus na nossa terra, no nosso Brasil, na nossa cidade, pelas nações, sacerdócios reais, representantes reais de Deus, da realeza de Deus neste mundo. Um sacerdote é aquele que tem a representatividade espiritual da divindade neste mundo, e é isso que nós somos, e a igreja tem que assumir o seu papel sacerdotal. Por isso que a palavra diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas sim apresentarmos constantemente como sacerdotes de Deus, um culto verdadeiro, que é fruto da nossa vida, do nosso culto, espírito, alma e corpo, tudo envolvido nesse sacerdócio diante de Deus. É uma representatividade que Deus dá a você, e que Deus dá a mim, e que nós devemos atuar, nós devemos usar constantemente diante de Deus. Por isso, as orações que Deus nos mandou fazer, o que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Sabe o que é isso? Sacerdócio. Tudo que pedires em meu nome, isto eu farei. Sacerdócio, aleluia, representação legal de Deus. Quando dois dentre vós orarem, estão reunidos, ali eu estou. Presença de Deus, representação de Deus no mundo. Isto é o sacerdócio, meu amado, que nós devemos ter consciência crescente, consciência que vai crescendo deste sacerdócio que nós somos. Por isso a sua casa vai mudar, por isso a sua cidade vai mudar, por isso o Brasil vai mudar, por isso nós vamos ganhar as nações, por isso que o evangelho do reino de Deus será pregado em todas as nações, para a glória de Deus. Isso vai promover a vinda do Senhor Jesus, por causa do sacerdócio real de Deus, verdadeiro. Real não fala só de realeza, real fala de verdade. Real fala de veredigno. Sacerdotes verdadeiros. Sacerdotes verdadeiros de Deus neste mundo é a igreja. Aquele sacerdócio do Antigo Testamento, aquilo acabou. Pode ter um valor ainda para os judeus, os rabis. Naquele caminho, Deus ainda tem o seu caminho com Israel, Deus tem ainda o seu caminho com os judeus, mas a história da humanidade agora está focada na igreja através de Cristo. O povo de Deus é um povo chamado igreja. Sacerdotes reais está aqui, ó. E aonde tem um filho de Deus, ali tem um sacerdote em potencial, e o nosso crescimento como igreja é crescer neste sacerdócio. É uma das artimanhas do diabo neste mundo, é roubar o sacerdócio de um pai na casa, de uma mãe na sua casa, de um servo de Deus na igreja, de um pastor na comunidade. Roubar o sacerdócio, a visão que o mundo tem dos pastores, e são reportagens como essa que nós começamos falando, né? É para ridicularizar o sacerdócio da igreja no mundo e a veracidade da palavra de Deus. Nós não podemos deixar isso acontecer. Sacerdócio é algo grande diante de Deus. E Deus te fez, meu amado, para ser grande no teu sacerdócio. Amém? E é isso o que nós somos em Cristo. Um filho, um templo, um discípulo, um sacerdote. Vamos ficar de pé, amados. Chamar os músicos.
Erga sua mão. Minha vida é o templo do Espírito Santo. 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 Minha vida é o templo do Espírito Santo, santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus. Santuário de Deus. Minha vida é o templo do Espírito Santo. Minha vida é o templo do Espírito Santo. Minha vida é o templo Espírito Santo. Minha vida é o templo do Espírito Santo, santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus. Santuário de Deus. Minha vida é o templo do Espírito Santo. Minha vida é o templo do Espírito Santo. Minha vida é o templo Espírito Santo. Minha vida é o templo do Espírito Santo, santuário de Deus, santuário de Deus. Se você quer nessa manhã purificar o santuário, saia do seu lugar. Venha se prostrar aqui diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero santificar o santuário. Pode arredar as cadeiras para trás. Vamos nos prostrar. Santuário de Deus. Minha vida é o templo Espírito Santo. Minha vida é o templo do Espírito Santo. Minha vida é o templo do Espírito Santo. Minha vida é o templo Espírito Santo, santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus.
de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus. Minha vida é o templo do Espírito Santo. 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 Santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus. Aqui estão teus filhos, Senhor, aos quais tu fizeste teu templo. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que tu fizeste teus discípulos. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que tu fizeste teus sacerdotes. Sacerdotes reais, sacerdotes verdadeiros, que são os teus príncipes, Senhor, e princesas, que tu tens escolhido para viver uma vida santa, com motivações santas, que trilham um caminho santo, que tem mãos santas, que tem pés santos, que deitam em leitos santos, que sentam em cadeiras santas, que tem olhos santos, bocas santas, ouvidos santos. Aqui estão os teus sacerdotes, Senhor, que têm vestes santas, que geram filhos santos, que santificam esposas, que santificam maridos, porque são santos, que participam de uma igreja santa, que geram discípulos santos, que dão frutos santos para ti. Aqui estão, Senhor, os teus templos, que fazem tudo para ti, fazem tudo para a tua glória, que rompem com a iniquidade, Senhor, que se deixam ser limpos pelo teu Espírito, que glorificam a ti em tudo, que dão glórias a ti por tudo, que em suas atitudes enchem o mundo com tua glória, enchem o mundo com a tua presença, que são representantes legais da tua presença neste mundo. É isso que nós somos, templos vivos, Senhor.
Santuário de Deus. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós queremos deixar para trás todo o pecado, toda a sujeira, toda a imundícia, que o mundo, que o diabo trouxe sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, alma e corpo. Queremos ser limpos, Senhor. Nesse momento, limpos pelo Teu Espírito, que já habita em nós. Cada pessoa aqui, Senhor, ser limpa, por dentro e por fora. Para ter sua casa espiritual limpa e santa. Passa tua água, Senhor, neste lugar, sobre cada vida. Purifica, Senhor, purifica em nome de Jesus. Purifica, Senhor, purifica, Senhor. Purifica o teu santuário neste lugar. Santuário de Deus, Santuário de Deus, Santuário de Deus, Santuário de Deus. Minha vida é o templo Espírito Santo, minha vida é o templo do Espírito Santo, minha vida é o templo do Espírito Santo. Santuário de Deus, vamos ser minha casa. Minha casa é o templo do Espírito Santo. Minha casa é o templo do Espírito Santo. Casa é o templo do Espírito Santo. Minha casa é o templo do Espírito Santo. Santuário de Deus. Santuário de Deus, Santuário de Deus, Santuário de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo
de Deus, santuário de Deus, santuário de Deus. Meus irmãos são o templo do Espírito Santo. Meus irmãos são o templo do Espírito Santo. Meus irmãos são o templo do Espírito Santo. Meus irmãos são o templo do Espírito Santo, santuário de Deus, 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 santuário de Deus. Pode ficar de pé, dar um abraço do seu irmão. Diga: meu irmão, você é o santuário de Deus. Você é um filho amado. Você é um templo santo. Você é um sacerdote, representante real e legal de Deus neste mundo.